Tudo começou com um relato publicado em um fórum obscuro da internet, assinado apenas por MS. Ele dizia ter descoberto, por acaso, um portal para outra dimensão, e o mais perturbador é que esse portal ficava dentro do quarto dele, escondido atrás de um espelho antigo herdado da avó. Segundo o MS, o espelho era enorme, com moldura de madeira escura e entalhes de rostos humanos em expressões de dor. Desde criança ele achava aquilo estranho, mas foi só depois da morte da avó que decidiu pendurá-lo em seu próprio quarto. Na primeira noite, notou que o reflexo parecia atrasado. Cada movimento que fazia demorava frações de segundo para se repetir no vidro. Ele achou que fosse apenas o cansaço até perceber que o reflexo piscava menos vezes do que ele. Com o passar dos dias, o espelho começou a emitir um som baixo, como um zumbido metálico. Era quase inaudível, mas presente o tempo todo, crescendo durante a madrugada. MS escreveu que certa noite, enquanto o som chegava ao auge, viu algo impossível. Uma rachadura se abriu bem no centro do espelho, não como um vidro quebrando, mas como uma fenda luminosa se abrindo lentamente, revelando um espaço escuro, profundo e pulsante atrás do reflexo. A temperatura do quarto caiu bruscamente. Ele tentou fugir, mas não conseguia mover o corpo. Descreveu como se algo o estivesse puxando pelo olhar. O reflexo começou a agir sozinho, sorrindo de forma forçada, enquanto ele, do lado de cá, chorava em desespero. O que MS viu em seguida o marcou para sempre. A fenda se expandiu até formar uma espécie de túnel líquido, e dentro dele figuras se moviam em silêncio, humanas, mas distorcidas, sem olhos, com bocas abertas em gritos que ele não ouvia, apenas sentia vibrando dentro da cabeça. As paredes daquilo pareciam vivas, respirando. O ar tinha cheiro de ferro e carne queimada. Ele jurou ter ouvido a voz da avó sussurrando: "Você abriu, agora precisa atravessar." O reflexo estendeu a mão, e a superfície líquida do espelho ondulou, convidando-o a tocar. Ele encostou um dedo, e sentiu algo quente e úmido o agarrar pelo pulso. O relato termina de forma abrupta. A última linha escrita por MS dizia: "Eles me viram. Agora o espelho não reflete mais. Ele observa." Dias depois, outros usuários do fórum tentaram contatá-lo, mas sua conta foi desativada, e todas as postagens desapareceram misteriosamente. Alguns juram ter salvo as imagens que ele anexou uma foto do espelho rachado e outra, borrada, mostrando um rosto diferente do dele no reflexo. Ambas sumiram de seus computadores. Na cidade onde MS morava, uma mulher foi encontrada inconsciente em um quarto vazio, cercado por espelhos quebrados. No centro, um pedaço de vidro ainda intacto refletia algo que não estava no cômodo: um corredor infinito, cheio de sombras humanas paradas. A polícia arquivou o caso, mas quem viu a cena garante que aquele espelho foi levado para o depósito municipal. E desde então, o lugar está interditado, pois funcionários relatam ouvir sussurros vindo de dentro das caixas. Rafaela morava sozinha em um apartamento antigo no centro de Curitiba. O prédio, construído nos anos 50, tinha corredores longos, portas pesadas e paredes tão grossas que abafavam qualquer som. Ela gostava disso, o silêncio era o que a ajudava a trabalhar. Mas certa madrugada, enquanto editava vídeos no computador, ouviu algo estranho. Um som de batidas secas, compassadas, vindo de dentro da parede ao lado da cama. No início, achou que fosse encanamento ou o vizinho. Só que o som seguia um ritmo quase humano, como se alguém batesse de propósito. 3 batidas. Pausa. 3 batidas novamente. E então, uma voz. Baixa, rouca e distante, a voz chamava seu nome: Rafaela. O pânico foi imediato. Ela se levantou, encostou o ouvido na parede e prendeu a respiração. Do outro lado, o som ficou mais nítido, acompanhado de um sussurro quase choroso: "Me ajuda. Está escuro aqui." O instinto dizia para sair correndo, mas algo dentro dela, uma mistura de curiosidade e medo, a fez responder: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Apenas mais batidas, desta vez mais rápidas, desesperadas. Rafaela acendeu todas as luzes e começou a inspecionar o quarto.
A parede era fria, sem rachaduras, sem buracos. Mas no canto inferior, próximo ao rodapé, percebeu algo estranho. Uma pequena abertura circular, do tamanho de uma moeda, coberta por poeira. Com o auxílio de uma lanterna, ela olhou dentro. O que viu a fez recuar. Havia um espaço ali, um corredor estreito e profundo, iluminado por uma luz azulada que parecia pulsar como um coração. Era impossível, aquele prédio não tinha porão, nem corredores secretos. Mas ela jurava ver movimento lá dentro, sombras andando, silhuetas humanas se afastando lentamente, como se não quisessem ser vistas. Um frio intenso tomou conta do ambiente, e a voz voltou, agora mais próxima. O túnel está aberto. Não deixe ele fechar. A luz da lanterna piscou e se apagou. Quando acendeu novamente, algo havia mudado. A abertura estava maior, quase do tamanho de uma mão. Rafaela correu para pegar o celular e gravar o que estava vendo. No vídeo, podia-se ouvir claramente o som de passos e respirações vindo de dentro da parede. De repente, uma mão pálida, longa e fina, com dedos exageradamente compridos, atravessou o buraco e começou a se arrastar para fora, como se estivesse tateando o ar. Ela gritou, jogou o celular no chão e fugiu para o corredor do prédio. Mas quando voltou com o porteiro minutos depois, o buraco havia sumido como se nunca tivesse existido. Nenhum sinal de rachadura, nem poeira, nem marcas. Apenas o silêncio absoluto. Dias depois, Rafaela notou algo ainda pior. Em certas noites, o som voltava, só que agora vindo de vários pontos diferentes do apartamento. Um toque atrás do espelho, outro sob o piso, outro dentro do guarda-roupa. Era como se o túnel estivesse se espalhando por dentro das paredes. O ar ficou mais denso, e o cheiro de terra molhada invadiu o quarto. Ela tentou mudar-se, mas cada novo lugar parecia pior em todos eles, as batidas a seguiam. Até que um dia, sumiu. E o silêncio voltou. Por meses. Mas quando um amigo foi visitar Rafaela, encontrou o apartamento trancado por dentro. No chão, uma única mensagem escrita com o que parecia ser carvão: fui ver o outro lado. Eles prometeram me mostrar o que existe depois. No canto da parede, um pequeno buraco escuro pulsava como se respirasse. E do outro lado, alguém respondeu com 3 batidas. Tudo começou com um relato publicado por um zelador aposentado chamado Cláudio, que trabalhou por mais de 20 anos em um prédio comercial no centro de Belo Horizonte. Ele jurava que um dos elevadores do edifício, o número 3, não levava a nenhum andar conhecido. Era um prédio antigo, de 11 andares, mas quando o elevador 3 funcionava, às vezes parava em um andar inexistente. Cláudio relatava que tudo começou numa noite de sexta-feira, quando o turno dele se estendia até depois da meia-noite. Um funcionário de uma empresa do 9º andar havia esquecido documentos importantes e pediu para subir novamente. Cláudio o acompanhou até o elevador, mas notou que o botão do 9 não acendia. Apenas um botão extra piscava em vermelho, abaixo do térreo. Ele nunca o tinha visto antes. Sem pensar muito, o funcionário apertou. O elevador desceu por longos minutos, muito além do que seria possível. O visor que mostrava os andares passou a exibir símbolos estranhos, como letras invertidas e números cortados, até que tudo se apagou. Cláudio tentava se comunicar pelo interfone, mas ouvia apenas chiados e uma voz distorcida repetindo algo como nível -7, acesso permitido. Quando as portas finalmente se abriram, o funcionário deu um passo à frente e ficou paralisado. Do lado de fora não havia corredor, nem piso, apenas uma imensa sala escura coberta por névoa, com colunas de concreto que pareciam se estender até o infinito. Um som grave, quase como um motor distante, fazia o ar vibrar. O homem gritou, recuou, mas o chão sob seus pés parecia se mover como carne viva. Cláudio puxou o botão de emergência e o elevador subiu com violência, parando bruscamente no 7º andar. O funcionário saiu em estado de choque, dizendo que algo observava lá embaixo, algo grande, respirando. Dias depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Cláudio tentou relatar o ocorrido, mas ninguém acreditou. O elevador foi interditado, porém continuava funcionando sozinho durante a noite. Ele descia e subia sem que ninguém o chamasse, e às vezes parava com as portas abertas em andares vazios.
O barulho metálico do motor ecoava como se estivesse vindo de um túnel muito mais profundo do que a estrutura do prédio permitia. Certo dia, movido pela curiosidade e pelo medo, Cláudio decidiu investigar. Instalou uma câmera de segurança dentro do elevador e deixou-a gravando. Quando assistiu às imagens, percebeu que, por volta das 3 da manhã, o elevador desceu sozinho. O painel mostrava 7, e as portas se abriram para aquele mesmo espaço coberto de névoa. Só que desta vez, havia movimento. Figuras humanas, distorcidas, caminhavam em círculos, com passos lentos, como se estivessem presas em um ciclo sem fim. O mais aterrorizante era que, em determinado momento, uma dessas figuras virou o rosto para a câmera. Tinha a aparência de alguém queimado, mas os olhos eram totalmente brancos e quando sorriu, a imagem distorceu e o vídeo acabou. Nos dias seguintes, Cláudio começou a receber ligações estranhas no telefone do zelador. Do outro lado, uma voz metálica dizia sempre a mesma frase: "O nível -7 está aberto. Falta você." O prédio foi interditado pouco tempo depois devido a problemas estruturais, mas Cláudio nunca mais foi visto. Alguns dizem que o elevador número 3 ainda funciona, mesmo com a energia cortada. Vizinhos de prédios próximos relatam ouvir, durante a madrugada, o som de cabos se movendo e portas metálicas se abrindo. Anos depois, um grupo de exploradores urbanos entrou no prédio abandonado e registrou em vídeo o que parecia ser o elevador 3 ainda ativo. Nas gravações, o painel realmente mostrava o botão vermelho. Um deles, rindo, decidiu apertar. O vídeo termina com a câmera balançando e um grito. As últimas imagens mostram as portas se abrindo para um corredor iluminado por luzes azuladas, cheio de figuras paradas, olhando diretamente para a lente. O relógio de gravação do vídeo, segundo quem o encontrou, exibia a data de 20 anos atrás. O caso do elevador para o nível -7 se espalhou pela internet, mas o que mais intrigou as autoridades foi um detalhe. Quando o prédio foi demolido, os engenheiros descobriram uma escavação subterrânea que ninguém havia registrado nas plantas originais. Era um túnel de concreto, indo direto para baixo, com paredes cobertas de símbolos gravados a fogo e uma escada que descia até desaparecer nas sombras. O local foi lacrado com concreto, mas os trabalhadores que participaram juraram ouvir vozes lá de dentro. Um deles, que nunca mais voltou a trabalhar em obras, contou em entrevista anônima que, no momento em que o último caminhão despejava o concreto, o som de um elevador ecoou sob o chão, e alguém, lá embaixo, apertou o botão para subir. Tudo começou com um radialista do interior de Minas Gerais, chamado Elias Duarte. Ele trabalhava em uma pequena estação de rádio comunitária, a FM Aurora, que transmitia notícias locais, músicas antigas e histórias regionais. O estúdio ficava no topo de um morro, isolado, rodeado por mata densa. Durante a madrugada, Elias costumava ficar sozinho na emissora, cuidando do programa Noites de Aurora, onde atendia ligações de ouvintes e tocava pedidos musicais. Mas numa madrugada de 11 de agosto de 2012, algo quebrou a rotina. Às 2h47, o sistema de transmissão captou uma frequência desconhecida, um ruído agudo que vinha acompanhado de vozes distorcidas, como se alguém estivesse tentando sintonizar de outro plano. Elias achou que fosse interferência atmosférica. No entanto, o som não vinha da antena principal, mas do próprio transmissor interno, que mostrava um código no visor, CH17. Curioso, ele conectou o áudio ao painel e transmitiu ao vivo por alguns segundos. O que se ouviu fez todos os ouvintes que estavam acordados ligarem desesperados. Era uma voz feminina, com um tom sereno, falando em um idioma impossível de identificar. As palavras soavam familiares, mas nenhuma fazia sentido. Depois, vieram sons de estática e um chiado grave, quase como um coro de vozes ecoando juntas. A transmissão durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente para gelar o sangue de Elias. Porque no final, antes do sinal cair, a voz murmurou claramente em português: "O portal foi aberto. Não desligue." Nos dias seguintes, a emissora começou a apresentar falhas inexplicáveis. As fitas com gravações de programas eram corrompidas, os microfones ligavam sozinhos e o sistema de som emitia vozes baixas mesmo com o equipamento desligado. Elias relatou que, por diversas vezes, ouviu passos e sussurros no corredor vazio da estação. Certa noite, ele decidiu gravar tudo.
Instalou um gravador analógico e deixou ligado das 2 às 3 da manhã. Quando ouviu a fita, percebeu algo aterrador. Em determinado momento, a mesma voz feminina chamava seu nome e pedia para ele seguir o som. No fundo, era possível ouvir um som de sino e o barulho de vento forte, como se houvesse uma tempestade dentro da emissora. Determinando descobrir a origem da frequência CH17, Elias subiu até a torre de transmissão. A mata ao redor estava coberta por névoa densa, e o céu, completamente sem estrelas. Ele relatou em seu diário encontrado depois em sua casa que o zumbido era tão intenso que sentia o peito vibrar. Ao aproximar-se do transmissor, notou que o painel exibia uma contagem regressiva em números vermelhos. Quando chegou a 0, uma luz azulada saiu do centro da antena e formou uma espécie de círculo no ar. Dentro dele, figuras começaram a se mover, silhuetas humanas flutuando, distorcidas, como se fossem projeções feitas de fumaça. Elias escreveu que sentiu uma força puxando seu corpo em direção ao círculo, e ouviu novamente a voz feminina: "Você chamou, e nós respondemos." Na manhã seguinte, os moradores da cidade encontraram a estação completamente vazia. Os equipamentos estavam derretidos, como se tivessem sido expostos a calor extremo. No centro da sala, havia apenas o microfone principal, ainda gravando. O áudio da fita foi analisado por especialistas, que detectaram algo impossível. Entre os ruídos e as vozes, havia sinais codificados em frequências acima do alcance humano. Quando amplificados, formavam uma espécie de melodia repetitiva, semelhante ao som de respiração. 3 semanas depois, uma nova transmissão ocorreu. Sem que ninguém a programasse, a FM Aurora entrou no ar sozinha, à mesma hora da madrugada. A voz feminina retornou, dizendo: "Ele atravessou. O canal está aberto." A transmissão foi captada por várias rádios vizinhas, mas a origem do sinal nunca pôde ser rastreada. O curioso é que, junto ao áudio, aparecia uma imagem codificada, um espectrograma que, quando decodificado, mostrava o rosto de Elias, pálido, com olhos completamente brancos e um leve sorriso. Desde então, várias pessoas relataram captar a mesma frequência em rádios antigos durante tempestades, especialmente em áreas rurais. O som é sempre o mesmo, vozes que parecem vir de um lugar distante, intercaladas por respirações profundas e a frase "Você está ouvindo a aurora." Alguns técnicos que tentaram analisar a origem do sinal disseram que a frequência CH17 não existe em nenhum registro mundial. Um deles, que insistiu em investigar, desapareceu durante uma visita aos destroços da torre. O carro dele foi encontrado no meio da mata, com o rádio ainda ligado, sintonizado em 101.7 FM, tocando a voz de Elias dizendo: "A transmissão continua. Vocês só precisam escutar mais fundo." Hoje, a antiga torre está isolada, mas moradores próximos afirmam que, em certas madrugadas, a luz azul ainda aparece entre as árvores. E quem ousa subir até lá jura que consegue ouvir, bem de perto, o som de um microfone sendo ligado, seguido de uma voz calma, dizendo seu nome. A história do quarto 309 começou com um homem chamado Renato Alves, representante comercial que viajava por todo o país e passava boa parte da vida em hotéis. Ele sempre dizia que todos os quartos de hotel são iguais, até a noite em que se hospedou em um pequeno hotel de beira de estrada, na divisa de São Paulo com Minas. O local era antigo, com um letreiro piscando e corredores estreitos cheirando a mofo. O atendente noturno, um senhor de rosto pálido e voz arrastada, lhe entregou a chave do quarto 309, dizendo apenas: "Não se preocupe com o barulho do andar de cima. Às vezes parece que tem gente lá, mas não tem." Renato sorriu educadamente, achando que era piada. Subiu de elevador até o 3º andar. O corredor estava vazio, e as luzes piscavam com ruídos metálicos. O quarto 309 era o último, no fim do corredor. Assim que entrou, notou o ar abafado e o carpete úmido, como se alguém tivesse jogado água recentemente. Na parede, uma pintura antiga mostrava um campo aberto sob um céu cinza. A cama estava feita, mas o espelho do banheiro parecia sujo, como se alguém tivesse encostado as mãos de dentro para fora. Renato tentou não dar importância e ligou a televisão. Mas, ao mudar de canal, notou algo inquietante. Em um deles, havia uma imagem fixa do próprio quarto, filmada de um ângulo que mostrava a cama e a janela. Ele olhou ao redor, procurando câmeras,
mas não encontrou nada. O canal não tinha número. Apenas a palavra 309 piscava no canto da tela. Durante a madrugada, foi acordado por barulhos vindos do teto, passos arrastados, lentos, acompanhados por algo que parecia um choro contido. Lembrou-se do aviso do atendente e resolveu ignorar, cobrindo a cabeça com o travesseiro. Mas o barulho ficou mais forte, até que algo pesado caiu, fazendo o lustre balançar. Assustado, Renato se levantou, e foi então que percebeu. Havia poeira caindo do teto, como se alguém estivesse andando ali em cima. Ele subiu na cama e tocou o gesso, que estava gelado e vibrava levemente. De repente, ouviu uma voz feminina vindo de dentro da parede. Você acordou cedo hoje. Renato congelou. Olhou para o espelho e viu o reflexo da mulher, parada atrás dele, com cabelos longos cobrindo o rosto. Ele se virou num pulo, mas o quarto estava vazio. No entanto, o espelho continuava mostrando a figura, imóvel, olhando diretamente para ele. O pânico o fez pegar as chaves e correr até o corredor. Mas, ao abrir a porta, algo estava errado. O corredor parecia mais longo do que antes. As luzes estavam todas apagadas, e o som distante de uma TV ecoava ao fundo, reproduzindo a mesma imagem de seu quarto, em tempo real. Desesperado, começou a correr em direção ao elevador, mas quanto mais corria, mais o número das portas aumentava. 310, 311, 312, até chegar em 329. Quando olhou para trás, o número da porta de onde havia saído agora dizia 308. Ele estava preso em um loop. Chamou pelo atendente, gritou, bateu nas portas, mas ninguém respondeu. Então, a TV no fim do corredor ligou sozinha. Na tela, ele se viu novamente, dentro do quarto 309, dormindo tranquilamente. E algo se aproximava da cama. Renato voltou, tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Ao entrar novamente no quarto, o ar estava pesado e úmido. O reflexo no espelho mostrava o corpo de uma mulher deitada na cama ao lado da dele, envolta em lençóis manchados de sangue. Quando se aproximou, o corpo abriu os olhos. Você também vai ficar. Ele tentou fugir, mas a porta bateu com força, e o som do tranco ecoou como um trovão. O telefone tocou. Do outro lado, a voz do atendente dizia calmamente: Senhor, pedimos desculpas. O quarto 309 não está disponível. Vamos transferi-lo imediatamente. Na manhã seguinte, os funcionários do hotel encontraram o quarto trancado por dentro. Ao arrombarem a porta, o local estava vazio. A cama desfeita, a TV ligada no canal 309 e o espelho completamente coberto de umidade, como se alguém tivesse respirado contra ele. No centro, havia uma única frase escrita com o dedo: Eu tentei sair. Anos depois, o hotel foi vendido e reformado, mas o quarto 309 permaneceu lacrado. Alguns hóspedes relatam ouvir passos e gemidos vindos de dentro, principalmente durante tempestades. Outros dizem que, quando o elevador para no terceiro andar sem que ninguém o chame, a porta do 309 se abre sozinha por alguns segundos, revelando um quarto escuro, com uma TV ligada, mostrando a imagem de alguém dormindo. O mais perturbador, porém, foi um registro de 2023, feito por um caminhoneiro que se hospedou no local sem saber da história. Ele publicou nas redes um vídeo curto, dizendo que o quarto tinha uma energia pesada, e mostrava o espelho tremendo levemente. Nos comentários, dezenas de pessoas disseram ouvir, no fundo do vídeo, uma voz feminina dizendo: Você não devia ter voltado. No dia seguinte, o caminhoneiro desapareceu. O vídeo foi deletado, mas cópias continuam circulando. Algumas versões mostram algo que não estava no original: o reflexo da mulher no espelho, parada atrás dele, sorrindo. Durante décadas, moradores de pequenas cidades do interior do Paraná contaram sobre um trem que passa no meio da madrugada, sempre no mesmo horário, 3h47. O estranho é que os trilhos por onde ele passa foram desativados há mais de 30 anos. Muitos acreditavam que era apenas lenda urbana até que um maquinista aposentado, conhecido como Seu Osvaldo, decidiu contar o que realmente aconteceu na noite em que ele viu o chamado trem das 13h47. O relato dele, encontrado em um caderno escondido dentro de uma mala enferrujada,
nunca foi publicado oficialmente. O que se sabe é que, após escrever aquelas páginas, ele desapareceu, e o último lugar onde foi visto foi exatamente na antiga estação abandonada de Campo Verde. Osvaldo começa o relato dizendo que trabalhava na linha férrea desde os anos 70 e conhecia cada trilho de cor. Naquela noite, em 1989, estava de plantão quando recebeu uma chamada urgente pelo rádio. Um trem de carga, que não constava em nenhum registro, estava prestes a passar pela linha desativada 07B, próximo ao Vale do Rio do Cedro. Disseram que era teste técnico, ele escreveu. Mas não havia energia, nem locomotiva registrada. Ainda assim, o som veio. Às 3h47 em ponto, o chão começou a tremer. O vento soprou forte, e então o apito ecoou um som longo, rouco e profundo, vindo de lugar nenhum. Quando olhou para os trilhos, viu as pedras se moverem sozinhas, como se algo invisível passasse por ali. O barulho dos vagões surgiu logo em seguida, e uma névoa azulada tomou conta do vale. Então o trem apareceu. Mas era impossível. O corpo da locomotiva parecia feito de metal corroído, coberto por uma camada espessa de ferrugem viva, que se movia como pele. As janelas eram escuras, e, dentro delas, sombras passavam lentamente, olhando para fora. Osvaldo descreveu que, quando o primeiro vagão passou, ouviu vozes sussurrando o nome dele. Em seguida, uma luz branca cortou o ar, e por um instante, ele viu o interior do trem dezenas de pessoas sentadas, imóveis, com os olhos abertos, todas olhando em sua direção. Ele reconheceu algumas. Eram colegas que haviam morrido em acidentes ferroviários anos antes. O trem seguia devagar, como se flutuasse. Ao tentar se aproximar, Osvaldo sentiu o ar mudar. O tempo parecia distorcido, os sons vinham em eco, o chão oscilava. Ele estendeu a mão e tocou o metal do último vagão. Imediatamente, sentiu uma força puxando. Escreveu que, por um instante, viu uma paisagem completamente diferente. Um deserto cinza, com um céu escuro sem estrelas e torres imensas ao longe, feitas de metal retorcido. O som do trem agora vinha de cima, como se estivesse flutuando. Pessoas caminhavam em fila, de cabeça baixa, entrando em portas brilhantes que surgiam e desapareciam. Quando recuou, caiu de costas e perdeu os sentidos. Quando acordou, o trem havia sumido, e o rádio emitia apenas estática. O relógio marcava 3h47, congelado. Desde aquela noite, Osvaldo nunca mais foi o mesmo. Dizia que, às vezes, ouvia o apito vindo de dentro dos sonhos. Eles me chamam, escreveu. Dizem que ainda há uma passagem. Décadas depois, curiosos e exploradores começaram a visitar a estação abandonada, atraídos pela lenda. Em 2017, um grupo de jovens gravou um vídeo no local, tentando capturar o som. Às 3h47, seus celulares perderam o sinal, e o áudio gravou uma sequência de batidas metálicas, seguidas de uma voz dizendo, embarque autorizado. O vídeo termina com o som de um apito e o reflexo de luzes passando por trás da câmera. No dia seguinte, a polícia encontrou o carro deles abandonado perto dos trilhos, com todos os pertences dentro. Nenhum dos 4 jovens foi localizado. O mais estranho é que, dias depois, um morador da cidade de Guaraciaba, a quase 300 quilômetros dali, relatou ter visto um trem passar a noite, com 4 rostos desconhecidos nas janelas. O relógio de sua cozinha, coincidentemente, parou às 3h47. Hoje, a antiga linha 07B está coberta por mato e ferrugem, mas, em noites de neblina, moradores juram ouvir o apito ao longe. Alguns dizem ver luzes se movendo nos trilhos, e outros afirmam que o ar fica pesado, como se o tempo parasse por alguns segundos. Um grupo de engenheiros que tentou medir o campo eletromagnético da área descobriu que, exatamente às 3h47, o sinal dos equipamentos some por completo, como se a realidade ali fosse desligada. Um último detalhe do caderno de Osvaldo deixou os investigadores sem respostas. Nas últimas páginas, escritas com letra tremida, ele descreve que, em seus sonhos, já não há mais distância entre ele e o trem. Que agora, todas as noites, ele o vê parado diante de si, com a porta do último vagão aberta e uma luz branca o convidando a entrar. A última frase do diário é um aviso. O trem das 3h47 não vem para levar. Ele vem para substituir. Desde então, ninguém mais ousou reconstruir a linha do Rio do Cedro.
Mas de tempos em tempos, câmeras de segurança de rodovias próximas captam um feixe de luz cruzando os trilhos abandonados, seguido de um apito distante. E, para quem tem coragem de ouvir a gravação original feita por seu Osvaldo, há um som que não aparece de primeira, mas se o áudio for desacelerado o suficiente, entre o apito e a estática, pode-se escutar nitidamente uma frase sussurrada: "A próxima parada é o outro lado." Tudo começou com Mariana Costa, funcionária de um terminal de ônibus urbano em Fortaleza. Ela trabalhava no setor de monitoramento, observando câmeras e garantindo que ninguém entrasse nas áreas restritas durante a madrugada. O terminal ficava isolado, com uma ala antiga que não era usada há anos. Nessa ala, havia um pequeno depósito trancado, que guardava móveis velhos, bancos quebrados e um espelho grande, de moldura dourada, encostado na parede. Ninguém se lembrava de quem o havia deixado ali. Durante semanas, o espelho não chamou atenção. Mas na noite de 12 de outubro, Mariana notou algo estranho. Nas câmeras, o espelho refletia mais do que deveria. Mostrava um corredor atrás dela que não existia. Assustada, ela foi até o depósito para conferir. O corredor de concreto que aparecia no reflexo não existia fisicamente. Mariana chegou a tocar a superfície do espelho e sentiu um frio intenso atravessar o corpo. No momento em que recuou, percebeu que seu reflexo não a acompanhava perfeitamente. Piscava com atraso e os olhos pareciam mais escuros, quase pretos. Ela riu de nervoso, achando que fosse cansaço. Voltou ao monitoramento, mas cada câmera do terminal começou a apresentar falhas, estática intensa e imagens de corredores que não existiam. Mariana percebeu, então, que algo no espelho estava interferindo na própria percepção do espaço. Nos dias seguintes, a situação piorou. Durante a madrugada, o som de passos ecoava dentro da ala abandonada, mesmo quando ela ia sozinha. Mariana instalou um gravador próximo ao espelho e deixou funcionando enquanto trabalhava. Quando ouviu a gravação no dia seguinte, percebeu algo aterrador. Entre os ruídos do vento e do terminal, havia vozes chamando seu nome e sussurrando instruções incompreensíveis. Algumas soavam como se viessem de múltiplos lugares ao mesmo tempo. Em determinado ponto da fita, ouviu claramente: "Entre. Eles esperam por você." Certa noite, não resistindo à curiosidade, Mariana decidiu encostar a mão no espelho novamente. Assim que tocou, a superfície ondulou, como água. Um vórtice começou a se formar, e ela sentiu uma força puxando seu corpo para dentro. Ela gritou, mas ninguém ouviu. O reflexo dela no espelho se mexia de forma independente, sorrindo e acenando, convidando-a a atravessar. Ela tentou soltar a mão, mas a pressão era intensa, como se algo do outro lado segurasse seu braço. Nesse instante, uma das vozes sussurrou com clareza: "A próxima passagem é sua." Mariana perdeu a consciência. Quando acordou, estava sentada no chão do depósito, sozinha, com o corpo molhado de suor frio. O espelho estava intacto, imóvel, refletindo apenas o espaço vazio da sala. Contudo, seu relógio marcava 3 horas a mais do que deveria, e as luzes do terminal piscavam com intensidade anormal. Durante semanas, ela tentou explicar o que aconteceu, mas ninguém acreditava. Um técnico de manutenção que visitou a ala afirmou ter visto o espelho respirando, com ondulações na superfície como se estivesse vivo. Alguns dias depois, funcionários relataram que o terminal começou a apresentar fenômenos estranhos. Câmeras mostrando corredores inexistentes, ruídos de vozes e passos durante a madrugada, e uma sensação constante de que alguém a observava. Mariana não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o corredor do espelho, com silhuetas ao fundo, paradas, apenas esperando. A voz retornava em sonhos, mais clara, repetindo: "Você nos encontrou. Agora não há volta." Meses depois, o espelho desapareceu misteriosamente. Nenhum funcionário viu quem o levou, e não há registros da remoção. No entanto, relatos de visitantes e trabalhadores do terminal continuaram a surgir. Alguns afirmam que, ao olhar para qualquer espelho no prédio, podem ver reflexos de corredores que não existem, figuras paradas ou pessoas desconhecidas acenando. O fenômeno não se limitava mais ao depósito abandonado. Parecia que o espelho havia se espalhado de alguma forma, conectando o terminal a outro espaço. A última observação documentada por Mariana foi feita em vídeo.
Ela filmou o reflexo de um corredor inexistente em um pequeno espelho de mão. Ao aproximar a câmera, uma figura surgia lentamente, olhos completamente brancos, pele pálida e dedos longos, estendidos em direção à lente. O vídeo termina com o reflexo sorrindo, mas Mariana desapareceu dias depois, sem deixar rastros. Quando a polícia entrou no terminal, apenas o espelho de mão permaneceu no depósito, imóvel, refletindo o vazio, mas, segundo relatos, o corredor do outro lado ainda podia ser visto por quem ousasse encostar os olhos na superfície. Tudo começou com um casal de estudantes universitários, Fernanda e Diego, que se mudaram para um apartamento pequeno em um bairro antigo de Porto Alegre. Ao lado do prédio, havia uma casa velha e aparentemente abandonada, com portas e janelas fechadas, pintura descascada e um portão enferrujado. Os vizinhos diziam que ninguém morava ali havia décadas, mas frequentemente relatos estranhos circulavam sobre a residência. Gritos ao anoitecer, luzes acendendo e apagando sozinhas, e sombras que passavam pelas janelas. Fernanda, intrigada, começou a observar a casa do apartamento. Numa noite chuvosa, enquanto Diego dormia, Fernanda notou uma luz azul fraca surgindo no andar superior da casa. Ela aproximou-se da janela, mas a forma de uma figura humana ficou visível apenas por alguns segundos antes de desaparecer. Pensando tratar-se de um reflexo ou de sua imaginação, ela ignorou, mas decidiu anotar mentalmente o horário e a duração da luz. Dias depois, outras aparições ocorreram, sempre à mesma hora, com a luz azul piscando no mesmo padrão, quase como uma comunicação. Fernanda comentou com Diego, que riu, acreditando ser superstição. Certa noite, porém, a curiosidade venceu. Fernanda convenceu Diego a ir até a casa ao lado. Quando se aproximaram do portão, perceberam que a fechadura antiga estava aberta, algo impossível de acordo com vizinhos. Entraram e o chão rangia sob seus pés. A casa tinha móveis cobertos de pó e teias de aranha, mas no corredor central, uma porta de madeira se destacava. Estava pintada de azul, apesar da umidade e do tempo. Ao abrir, descobriram um cômodo estranho, completamente vazio, exceto por um espelho grande encostado na parede. Ao se aproximarem, o espelho parecia normal, até que Fernanda notou algo horrível. O reflexo não mostrava o apartamento deles, nem a rua, mas um corredor escuro, iluminado por uma luz azul pulsante. Diego tentou tocar o espelho, mas a superfície parecia líquida, vibrando, como se tivesse vida própria. Então, uma voz baixa, feminina, começou a sussurrar o nome deles. Venham, a passagem está aberta. O medo os fez recuar, mas não podiam desviar o olhar. A voz parecia penetrar a mente, tirando qualquer racionalidade. O espelho começou a emitir um som metálico e contínuo, semelhante ao tilintar de correntes. Fernanda e Diego sentiram uma pressão crescente, como se a casa inteira estivesse comprimindo o ar ao redor. Uma sombra surgiu atrás deles, alongando-se pelo corredor até tocar o espelho. A figura era humana, mas distorcida, com membros alongados e olhos totalmente brancos. Ao tocar a superfície do espelho, a figura desapareceu, mas deixou uma sensação de presença permanente. Era como se eles estivessem sendo observados por algo do outro lado. Dias depois, os vizinhos começaram a notar comportamentos estranhos do casal. Fernanda e Diego ficavam horas olhando para a casa, imersos em silêncio, conversando pouco e escrevendo em cadernos, registrando símbolos que pareciam copiar do espelho. Um dia, a luz azul surgiu novamente, desta vez por todo o bairro, e o casal desapareceu sem deixar rastros. No apartamento, apenas o espelho do cômodo vazio permaneceu intacto, refletindo não a sala, mas o corredor escuro da casa vizinha, agora mais profundo, com silhuetas humanas paradas, olhando diretamente para quem ousasse encostar os olhos na superfície. Anos depois, pesquisadores paranormais que investigaram a casa descobriram que o espelho funcionava como um portal parcial. Pessoas que olhavam por tempo suficiente começavam a sentir que o espaço refletido se expandia além da realidade física. Testes registraram alterações na pressão atmosférica, ruídos de passos dentro das paredes e uma frequência de energia não identificada, como se o tempo e o espaço fossem alterados na presença do espelho. Um deles, que se aproximou demais, relatou sentir mãos invisíveis puxando-o e jurou que uma voz repetia: "O corredor está esperando." Atualmente, a casa continua desabitada, mas moradores relatam luz azul nas janelas em noites de tempestade e sons de passos ecoando nos arredores.
Qualquer tentativa de se aproximar resulta em sensação de vertigem e perda de percepção temporal. A casa do último quarteirão permanece, silenciosa, mas com uma presença latente. Quem ousa encarar o espelho corre o risco de desaparecer, sendo levado para o corredor do outro lado, um espaço que desafia toda a lógica e onde, segundo relatos, o tempo não existe mais. Tudo começou com um jovem chamado Vitor Menezes, que passava grande parte de suas tardes em um parque urbano de Curitiba, conhecido por sua antiga área de playground, árvores centenárias e lagos escuros. O parque era popular durante o dia, mas quase deserto à noite. Vitor gostava de fotografar a natureza, especialmente os reflexos no lago e nas janelas espelhadas de pequenas construções abandonadas. Um dia, enquanto explorava um corredor de árvores perto de um velho gazebo, encontrou fragmentos de um grande espelho quebrado espalhados pelo chão. Curioso, começou a recolher alguns pedaços, sem imaginar que aquilo seria o início de um pesadelo. No mesmo dia, ao chegar em casa e montar os pedaços sobre uma mesa, percebeu que o reflexo não correspondia exatamente à realidade. Cada fragmento mostrava ângulos impossíveis do quarto, corredores que não existiam e portas que jamais estiveram ali. Vitor começou a perceber figuras distorcidas movendo-se nos espelhos, mesmo quando se virava para observar o espaço real. À noite, o fenômeno piorou. Os pedaços refletiam não apenas o quarto, mas um corredor contínuo, escuro, que parecia se estender para sempre. Sons de passos, sussurros e respirações ecoavam dentro do reflexo, embora o ambiente real permanecesse silencioso. Vitor registrou tudo com uma câmera. Nas gravações, além do reflexo do corredor interminável, eram visíveis figuras humanas paradas em posições impossíveis, com os olhos completamente brancos e mãos alongadas, apontando para ele. Em determinado momento, uma das figuras se aproximou do espelho e tentou atravessá-lo, deformando a superfície do vidro líquido, como se quisesse puxá-lo para o outro lado. O jovem ficou paralisado. Quando tocou o vidro com a ponta do dedo, sentiu um puxão forte, e a respiração da figura pareceu se fundir com a sua própria. Nos dias seguintes, Vitor começou a ter pesadelos intensos. Sonhava com o parque, mas ele não estava sozinho. Sombras humanas circulavam entre as árvores, algumas observando de longe, outras surgindo do chão e das águas do lago. Em todas as visões, o espelho partido aparecia, refletindo um caminho que parecia atravessar dimensões. Ele acordava suando frio, sentindo uma presença constante no quarto. Até que uma noite, ao olhar para os pedaços do espelho, notou que o corredor refletido agora se estendia para dentro da própria parede de seu apartamento. Uma voz baixa e rouca sussurrou: "Você trouxe os fragmentos. Agora o caminho está aberto." Desesperado, Vitor tentou descartar os pedaços, mas, estranhamente, eles sempre reapareciam no mesmo lugar, intactos, refletindo o corredor escuro e as figuras silenciosas. Tentou quebrá-los novamente, queimá-los, enterrá-los, mas nada funcionava. As figuras começaram a se mover com mais frequência, às vezes atravessando os fragmentos para aparecer ao lado dele, apenas observando, sem falar. O jovem passou a se isolar, paralisado pelo medo, mas mesmo dentro de seu apartamento, os sons do parque antigo, passos, galhos quebrando, água sendo agitada, continuavam a ecoar, como se o espelho tivesse estendido seu domínio para a realidade ao redor. O ponto culminante aconteceu quando Vitor decidiu gravar um vídeo noturno, colocando os fragmentos em círculo no chão do quarto. Ao iniciar a gravação, a luz do apartamento começou a falhar, e o reflexo dos espelhos criou uma sensação de profundidade infinita. Figuras surgiam dentro do círculo, algumas de costas, outras encarando diretamente a câmera. Uma das figuras, que parecia ter sido parcialmente humana, estendeu a mão em direção ao centro do círculo. Vitor tentou recuar, mas sentiu o chão desaparecer sob seus pés, como se estivesse sendo puxado para dentro do reflexo. O vídeo terminou com um grito que ecoava além do quarto, capturado pelo microfone, enquanto a câmera tombava sobre os fragmentos. Dias depois, o apartamento estava vazio. Nenhum vizinho ouviu barulhos estranhos, e a família de Vitor recebeu apenas um bilhete curto: "O parque está completo. Estou em paz agora." O que mais chamou a atenção foi que, ao investigar, os policiais encontraram os fragmentos intactos, espalhados pelo chão, refletindo não o quarto, mas uma vasta extensão de árvores, sombras e luz azulada, como se o parque abandonado tivesse atravessado para o espaço físico do apartamento. Desde então,
ninguém ousou tocar nos espelhos. Visitantes que se aproximam juram ouvir sussurros e passos, como se algo ou alguém aguardasse do outro lado, pronto para atravessar novamente. O parque permanece aberto durante o dia, mas à noite é evitado por moradores locais. Alguns dizem que ainda se pode ouvir o som de vidro sendo quebrado, acompanhado por risadas distorcidas e respirações humanas, vindas de lugar nenhum. E aqueles que olham atentamente para qualquer espelho dentro do bairro, especialmente os antigos, afirmam ver o corredor infinito e figuras paradas, esperando o momento de atravessar para o mundo real, exatamente como Victor descreveu em seus diários desaparecidos. Tudo começou com a reabertura de um antigo cinema de bairro em São Luís, chamado Cine Olhar. O local havia sido inaugurado nos anos 50, mas fechado nos anos 90 após uma série de acidentes inexplicáveis, incêndios repentinos, apagões e desaparecimentos de espectadores durante sessões noturnas. Décadas depois, um empresário decidiu restaurar o cinema e promover sessões experimentais para filmes clássicos em película. Entre os primeiros contratados estava Rafael Teixeira, um projetista de som e luzes com experiência em cinemas antigos. Ele nunca imaginou que aquela reabertura seria o início de algo que desafiaria a realidade. Na primeira noite, Rafael percebeu algo estranho no projetor antigo. A película parecia se mover mais rápido em certos trechos, como se tivesse vida própria. Enquanto ajustava o foco, notou uma sombra no canto da sala, refletida apenas na tela. Quando olhou para o lado, ninguém estava lá. Durante o filme, pequenas figuras começaram a aparecer entre a projeção. Pessoas que não faziam parte do elenco, paradas nas cenas, olhando diretamente para o espectador. Rafael percebeu que o filme não era apenas uma exibição. Ele parecia registrar momentos do próprio cinema, mas com sutis alterações. Pessoas que já haviam visitado o local décadas antes apareciam nas imagens, embora fossem impossíveis de estarem ali. Na madrugada seguinte, Rafael decidiu investigar. Subiu até a cabine do projetor e analisou a película. A fita estava intacta, mas havia uma camada de símbolos gravados, invisíveis a olho nu, que reagiam à luz projetada, criando figuras no ar. Ao assistir, notou que as imagens exibiam não só o cinema, mas também os espectadores em tempo real, inclusive aqueles que ainda não haviam entrado na sala. Em determinado momento, uma das figuras projetadas estendeu a mão, e Rafael jurou sentir um toque gelado na própria pele. Ele tentou desligar o projetor, mas o botão não respondia. A máquina parecia ter vontade própria. Nos dias seguintes, espectadores relataram sensações estranhas durante as sessões. Uma sensação de ser observado, passos no corredor quando ninguém passava, e reflexos de pessoas que não estavam ali. Alguns afirmaram ouvir vozes, sussurrando nomes, instruindo a olhar diretamente para a tela. Rafael começou a perceber mudanças em sua própria percepção do tempo. Uma sessão de 1 hora podia parecer durar dias, e ele tinha visões de corredores intermináveis surgindo das telas. Ao revisar as gravações das câmeras de segurança, notou que figuras que ele não reconhecia apareciam entre os espectadores, observando de todos os ângulos, e desaparecendo quando alguém se aproximava. O ponto crítico aconteceu numa sessão especial, destinada a cinéfilos. Enquanto o filme passava, a tela começou a tremer e uma névoa azul emergiu do projetor, se espalhando pela sala. As figuras projetadas se tornaram tridimensionais, atravessando os assentos e aproximando-se dos espectadores. Rafael, tentando desesperadamente desligar tudo, sentiu uma mão puxando-o em direção à tela. Quando olhou para a projeção, viu não só o cinema vazio, mas a cidade inteira refletida em um espaço contínuo, com ruas e prédios dobrando e se contorcendo de forma impossível. O som das vozes se intensificou, gritos misturados a sussurros. Você nos trouxe. Agora eles entram. Após o incidente, o cinema foi interditado novamente. Rafael desapareceu sem deixar vestígios, e os poucos funcionários que restaram relataram que o projetor antigo ainda ligava sozinho à noite, emitindo a mesma névoa azul e exibindo imagens que não correspondiam à realidade. Câmeras instaladas posteriormente captaram sombras atravessando a tela, mas quando os técnicos tentavam registrar, o equipamento travava ou perdia sinal. Um investigador paranormal que visitou o local relatou sentir o chão tremendo e ouvir, vindo de dentro da tela, uma série de passos, como se centenas de pessoas estivessem atravessando o cinema em silêncio. Nos meses seguintes, moradores do bairro começaram a relatar sons de projeção vindo do prédio fechado. Alguns afirmaram ver figuras pelas janelas,
Outras perceberam reflexos estranhos nas vitrines e espelhos próximos, como se a realidade estivesse sendo moldada pelo que acontecia dentro do cine-olhar. Aqueles que se aproximaram à noite relatavam náuseas, vertigem e a sensação de serem puxados para dentro de uma tela invisível, sem possibilidade de retorno. Até hoje, a fachada do cinema permanece intacta, mas as luzes do projetor podem ser vistas piscando ocasionalmente, e quem olha de perto jura que, entre as sombras da projeção, há figuras humanas paradas, esperando para atravessar para o mundo real. Lucas Andrade, 28 anos, era funcionário de uma empresa de logística em São José dos Campos. Todas as noites, por volta das 22 horas, ele fazia o mesmo trajeto de volta para casa, passando por ruas residenciais e avenidas pouco iluminadas. Na noite de 3 de agosto, ele saiu do trabalho no horário habitual, enviou uma mensagem à esposa dizendo: "Chego em 20 minutos", e entrou no carro. Por volta das 22h20, um vizinho viu Lucas passando em seu veículo, mas depois disso, nenhum registro de câmeras próximas ou de seu celular indicava sua localização. O carro foi encontrado abandonado na madrugada seguinte, com as portas trancadas e sem sinais de violência. Dentro do veículo, os objetos pessoais de Lucas permaneciam intactos: carteira, celular e bolsa de trabalho. Nenhuma pegada ao redor do carro indicava que ele havia saído por vontade própria. A polícia começou a investigar o trajeto habitual e encontrou marcas de pneus recentes ao longo de uma rua paralela, sugerindo que outro veículo poderia ter seguido Lucas discretamente. Moradores relataram ter ouvido um som de freada brusca na noite do desaparecimento, mas ninguém viu o que aconteceu. As câmeras próximas apresentavam falhas durante o horário crítico, o que aumentou o mistério. Os investigadores descobriram que Lucas vinha recebendo mensagens de texto e ligações de um número desconhecido, com tentativas insistentes de contato durante o dia. Não havia ameaças explícitas, mas as mensagens eram insistentes e invasivas, sugerindo que alguém observava sua rotina. A polícia também analisou registros de câmeras de pedágios e avenidas próximas, mas não encontrou sinais de seu veículo entrando ou saindo em outros pontos. Tudo indicava que o desaparecimento ocorreu em um período de poucos minutos, de maneira planejada. Testemunhas que passavam pela avenida relataram ter visto um carro escuro seguindo de perto o veículo de Lucas, mas não conseguiram anotar a placa ou o modelo. Uma perícia posterior no carro revelou pequenas marcas de arranhões nas portas, provavelmente de chaves ou objetos metálicos, mas insuficientes para forçar a abertura. Investigadores levantaram a possibilidade de que Lucas tenha sido abordado rapidamente, retirado do veículo e levado sem resistência visível. Nenhum rastro de luta ou vestígio de sangue foi encontrado, tornando o desaparecimento ainda mais inexplicável. Após semanas de buscas, não foram encontrados sinais de Lucas na área urbana ou em regiões próximas. Moradores que moravam nas ruas do trajeto habitual afirmaram ter ouvido gritos distantes ou perceberam movimentações estranhas de carro à noite, mas nenhum testemunho forneceu detalhes concretos. A investigação indicou que se tratava de um sequestro muito bem planejado, possivelmente por alguém que conhecia seus horários e rotina. O caso ganhou repercussão entre motoristas e pedestres, alertando sobre os riscos de trajetos rotineiros mesmo em áreas aparentemente seguras. Lucas Andrade permanece desaparecido. Seu carro continua parado no pátio da delegacia como evidência, e a polícia ainda mantém a investigação aberta. Amigos e familiares relatam que a ausência de qualquer vestígio gera tensão constante, e vizinhos afirmam evitar o trajeto que ele fazia à noite. A história de Lucas tornou-se um alerta urbano. Mesmo trajetos familiares podem se tornar letais se alguém estiver observando, planejando e esperando o momento certo para agir. O desaparecimento dele reforça que, em qualquer cidade, o inesperado pode acontecer em questão de minutos, sem deixar rastros ou explicação imediata. Tudo começou com Helena Soares, uma pesquisadora de história antiga que trabalhava na cidade de Recife. Ela fora convidada para catalogar livros raros em uma biblioteca centenária localizada em um antigo casarão da parte histórica da cidade. A biblioteca era famosa entre acadêmicos, mas poucos se aventuravam além da primeira ala de livros. Rumores diziam que o local tinha corredores intermináveis, prateleiras que mudavam de lugar sozinhas e que algumas salas pareciam existir apenas em certos momentos do dia. Helena, cética, riu das histórias e entrou no casarão com seu bloco de anotações e lanternas. Na primeira noite, enquanto registrava livros do século XIX,
percebeu que uma seção de prateleiras parecia se estender mais do que deveria. Ao medir com os olhos, o corredor parecia infinitamente longo, curvando-se para dentro de si mesmo. Ela caminhou até o fim, mas o corredor se prolongava, e a porta que deveria dar acesso à sala de catálogo havia desaparecido. Em vez disso, surgiu uma escada de madeira escura, estreita, subindo para um andar que não constava no mapa do casarão. Movida pela curiosidade, Helena subiu, sentindo que o ar ficava mais frio a cada degrau. Ao chegar ao topo, encontrou uma sala ampla, com estantes que iam do chão ao teto, completamente cheias de livros desconhecidos. O cheiro de papel antigo misturado a mofo era intenso. No centro, havia uma mesa com um único livro aberto, de capa preta, sem título. As páginas pareciam escritas em uma língua antiga, mas, ao aproximar os olhos, Helena percebeu que algumas palavras estavam em português, descrevendo acontecimentos de sua própria vida, incluindo fatos que ninguém poderia conhecer. Um frio percorreu sua espinha quando leu: "Ela observará a biblioteca até se perder." Nesse momento, a luz da lanterna começou a piscar, e ela ouviu passos leves atrás de si, embora estivesse sozinha. Nos dias seguintes, a biblioteca revelou comportamentos anômalos. Cada vez que Helena voltava ao casarão, corredores mudavam de posição, estantes desapareciam ou se duplicavam, e portas conduziam a salas desconhecidas. Ela começou a ouvir sussurros, uma linguagem incompreensível, mas que parecia direcionada a ela. Em uma ocasião, enquanto examinava livros raros, percebeu reflexos no vidro de antiguidades, mostrando corredores que não existiam e figuras humanas imóveis, algumas com olhos completamente negros, observando-a silenciosamente. O medo começou a se infiltrar, mas seu interesse acadêmico a impedia de desistir. Certa noite, enquanto tentava registrar os livros em um caderno, o tempo começou a se distorcer. Horas pareciam minutos, e minutos pareciam dias. A biblioteca parecia expandir-se infinitamente, com prateleiras que se multiplicavam em todas as direções. As figuras humanas começaram a se mover lentamente, atravessando paredes, ficando cada vez mais próximas. Uma delas sussurrou seu nome, e Helena sentiu mãos invisíveis a tocar, puxar, quase arrastá-la para dentro das estantes. Ela tentou correr, mas cada corredor que percorria levava de volta ao centro da biblioteca, onde o livro preto permanecia aberto, como se fosse o epicentro de todo o espaço. Nos dias seguintes, Helena começou a registrar o que acontecia em vídeo e áudio. As gravações mostravam a biblioteca em sua dimensão normal, mas ao reproduzi-las, era possível ver corredores que não existiam e ouvir vozes que não estavam presentes durante a gravação. Um especialista em fenômenos paranormais analisou os materiais e detectou anomalias impossíveis de explicar: sinais eletromagnéticos acima da faixa humana, mudanças de temperatura súbitas e frequências sonoras que afetavam o cérebro, induzindo sensações de vertigem e desorientação. Helena relatou que cada vez que tentava sair, o corredor se prolongava, e portas se transformavam em paredes sólidas, impedindo sua fuga. O ponto culminante ocorreu quando Helena tocou o livro preto. O instante em que suas mãos tocaram a capa, a biblioteca inteira tremeu. As figuras humanas se agitaram, e o espaço começou a se deformar. Corredores se tornaram escadas que subiam e desciam sem sentido, tetos dobraram sobre si, e o chão parecia líquido. A voz dentro da biblioteca disse, claramente: "Você veio até nós. Agora pertence à biblioteca." Helena tentou gritar, mas a voz da própria gravadora reproduzia seu grito antes mesmo de ela pronunciá-lo. Em seguida, os corredores engoliram seu corpo, e o casarão permaneceu silencioso, com todas as portas trancadas. Desde então, a biblioteca continua a existir, mas ninguém além de Helena conseguiu atravessar o portal que a conecta a dimensões desconhecidas. Frequentadores relatam mudanças sutis, livros que reaparecem em lugares diferentes, corredores que não deveriam existir, e sussurros em línguas incompreensíveis durante a madrugada. Aqueles que ousam entrar, mesmo brevemente, relatam desorientação extrema e a sensação de estarem sendo observados por presenças invisíveis. O livro preto permanece no centro da biblioteca, aberto em uma página que descreve detalhadamente a vida de cada visitante, como se a própria biblioteca registrasse todos que ousam atravessar seu portal sem nunca permitir que saiam.
Fernanda Lopes, 31 anos, trabalhava em um escritório no centro de São Paulo e pegava o trem da linha laranja todas as manhãs e tardes. No dia 14 de março, ela embarcou no trem das 18h20, como de costume, após o expediente. Sentou-se próximo à janela, lendo e respondendo mensagens de texto. Por volta das 18h45, quando o trem passava por um trecho subterrâneo entre as estações Luz e República, uma passageira percebeu que Fernanda havia desaparecido de seu assento. A mochila dela permanecia no chão, junto com o casaco e o celular, mas não havia sinais de luta. O trem parou na estação seguinte, e funcionários verificaram os vagões, mas Fernanda não foi encontrada. A câmera interna do vagão mostrou que ela entrou normalmente, sentou-se, mas nas imagens seguintes, sua presença sumiu sem que ninguém a removesse visivelmente. Alguns passageiros afirmaram ter sentido um frio súbito ao lado do assento que ela ocupava, e ouviram um sussurro indistinto, mas nenhum percebeu qualquer movimentação estranha na hora. A sensação de algo anormal se espalhou entre quem presenciou o desaparecimento. A polícia iniciou a investigação, analisando imagens de todas as câmeras do trem e da estação. Não havia registros de pessoas entrando ou saindo pelos trilhos ou portas laterais, e o acesso ao vagão era restrito. Peritos concluíram que não houve arrombamento e que ninguém havia aberto o vagão pelo lado de fora. As mensagens de celular de Fernanda mostraram que ela vinha recebendo alertas de localização de aplicativos de rastreamento, indicando que alguém monitorava seus deslocamentos nos últimos dias. Testemunhas do trem relataram que, nos minutos antes do desaparecimento, viram uma sombra alongada passar rapidamente pelo corredor, mas não conseguiram identificar se era passageira ou objeto. O fenômeno foi tão rápido que ninguém conseguiu reagir. A análise do vagão apontou interferência eletromagnética localizada na área onde Fernanda desapareceu, mas a causa não foi identificada. Especialistas suspeitaram que o desaparecimento tenha sido planejado, aproveitando a vulnerabilidade do trem em trecho subterrâneo. Após buscas detalhadas nas linhas, túneis e estações próximas, nada foi encontrado. A mochila e pertences de Fernanda permaneciam exatamente onde foram deixados. Nenhum corpo, vestígio de transporte clandestino ou evidência de sequestro foi localizado. A polícia analisou registros de transporte e comunicação, mas não conseguiu identificar suspeitos. Passageiros relataram uma sensação de ansiedade sempre que atravessam um trecho entre Luz e República, alguns afirmando ouvir passos ou sussurros próximos a seu assento, semelhantes ao que relataram na noite do desaparecimento. Fernanda Lopes permanece desaparecida. A linha laranja, antes rotineira para passageiros diários, agora é lembrada pelo caso misterioso. A história se tornou referência em desaparecimentos urbanos inexplicáveis, mostrando que, mesmo em ambientes públicos, com câmeras e testemunhas, é possível que uma pessoa desapareça sem deixar vestígios. Passageiros e funcionários relatam arrepios ao percorrer o trecho do incidente, e a sensação de que alguém ou algo observa permanece, transformando um trajeto cotidiano em um mistério não solucionado.